Nossa, vocês já estão no clima do tema que é morte, misericórdia. Não precisa encarnar tanto assim, boa noite. Eu gostaria de começar a nossa colocação com um trecho, deixa eu só ver que horas são, para não cansar vocês. Tento fazer meia horinha para não ficar exaustivo. Quero começar a nossa colocação com um trecho que escrevi certa vez, que fala sobre morte. Às vezes, sinto a morte se aproximar. Nem sempre ela é discreta. Por vezes, tropeça numa alegria só para dizer que nada durará por muito tempo. Sinto-a respirar na minha nuca em muitos abraços quentes, alertando-me que nem sempre terei as pessoas por entre meus braços. Em outros dias, sinto-a andando pela casa ao meu encalço, sussurrando que nada que me cerca me pertence, mesmo que eu insista em chamar de meu. Não raro, sinto suas mãos sobre as minhas enquanto debulho meu terço, a me recordar que um dia ele estará sobre essas mesmas mãos não mais vivas. Ela não consegue mais se esconder. Quantas vezes não esteve no meu guarda-roupas, a me provocar que as peças ali reunidas poderiam estar espalhadas em 1000 outros guarda-roupas de gente que desconheço? Em muitos lugares que estive e voltei, ela ali passou, tirando dali algo que um dia tinha vida e no outro não mais existia. Não poucas noites, nossos dedos se esbarraram em interruptor de luz ao desligá-lo, à espera do sono, só para me lembrar que é assim que ela faz quando decide agir. A um toque, dormirei seu sono. Como um animal à procura de calor, depois de vadiar pelos telhados vizinhos pela madrugada, não raras vezes sentia pular sobre a cama, esbarrando em mim sua presença fria, profetizando que é assim que costuma chegar. O que ela faz, não o faz por mal. Quer me levar a acostumar-me e aceitar o natural, amando sem apegos e vivendo com gratidão. Quando ela se impor, não encontrará em mim um inimigo, mas um amigo que soube aceitá-la sem questioná-la e que sabe que ela apenas está fazendo o seu trabalho. Quem de repente já leu alguns textos meus na rede social, vê que vez ou outra eu escrevo algo sobre a morte. E o que eu mais recebo é crítica. Como pode um padre novo falar de morte? Como pode? E eu fico extremamente inquieto como alguém pode questionar como um padre, mesmo sendo novo, não pode falar de morte. Afinal de contas, a morte é algo natural. Tudo aquilo que nasce, morre. E aí eu começo a me questionar como muitas vezes pessoas até bem mais velhas do que eu, elas não aceitam que alguém possa falar de morte como algo que faz parte da vida. E muitas vezes querem me calar. Para de falar disso, padre. Por que falar disso? E a pergunta que eu faço é, por que não falar disso? Por que não falar? Se nós falamos sobre todas as coisas que estão relacionadas à nossa vida, por que não falar sobre a morte também? Pois bem, a morte, como disse, é algo natural. A morte faz parte de um processo de perda, que a todo momento nós vivemos. Desde o momento que a gente nasce, nós estamos perdendo. Quando nós nascemos, nós perdemos o aconchego, o calor, a proteção do ventre materno. Ninguém perguntou se a gente queria sair de lá. Nascemos. Depois de um tempo, nós perdemos o peito da mãe. Ela não pergunta se a gente quer ou não deixar de mamar, ela simplesmente
tira. E são assim muitas coisas na nossa vida. São os dentes que vão caindo, são os amigos que vão saindo da nossa vida. São muitas e muitas coisas que fazem parte da nossa vida e que estão aí. Só que a gente não se acostuma a perder. O problema é que nós não assimilamos uma coisa que, para a gente perceber que as perdas nós não conseguimos assimilar. Porque cada uma dessas perdas deve nos ajudar na elaboração do processo chamado luto. Quando o cabelo começa a cair, a gente fica desesperado. Ai, meu Deus. Quando a gente começa a perder a mobilidade, a agilidade, quando a gente começa a ficar com a visão mais comprometida, quando tudo isso que é próprio da vida, nós vamos perdendo, nós não aprendemos com estas perdas. E quando nós somos deparados com um processo de morte, a gente não sabe viver. Porque tudo isto nós não aprendemos com ele. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, de onde nós estamos, nós vamos perceber que nós mais perdemos do que ganhamos, não é verdade? Vamos dar uma olhada nas pessoas que hoje nós temos na nossa vida. Não precisa ser as que morreram. Nós já tivemos muitos amigos, muitos conhecidos, muitos colegas. Estão todos na nossa vida? Não. Faz parte da vida perder. A única coisa que a gente tem prazer em perder são os quilos. Mas para perder os quilos, nós precisamos ser levados a uma outra perda. Não comer como nós comíamos antes. Ou seja, eu preciso perder aquele prazer em comer em demasia. Só que a gente quer emagrecer sem deixar de comer, e não existe. A grande pergunta que nós devemos nos fazer é: por que nós não aprendemos com estas perdas às quais nós estamos sujeitos durante toda a nossa vida? Nós perdemos roupa, perdemos sapato, nós perdemos o emprego, perdemos o cabelo, nós perdemos, e porque não assimilamos a ponto disso se tornar algo que me fortalece para um processo natural chamado morte. Por quê? Essa é a primeira provocação que nós temos que colocar na nossa vida. A elaboração do luto é extremamente necessária. E quantas vezes, existem muitas mães que querem esconder esse processo dos filhos e não sabem o mal que faz. O peixinho morreu, o desespero dela comprar um peixinho igual, porque não pode perceber que o peixinho do filho morreu. É o gato, é o cachorro. Então é o desespero de arrumar um igualzinho para dizer que não, olha, ele está aqui. Por que não começar a ensinar as nossas crianças a viver esse processo natural de perda? Porque a pandemia nos colocou diante de um processo que na verdade existia. É verdade que aconteceu de uma forma mais trágica, bem mais dolorosa, bem mais indigesta, mas a morte é algo natural. Só que muitas e muitas vezes eu tenho uma síncope nervosa, quando às vezes eu estou num velório, e aí chega lá uma criatura, e fala assim, para a viúva, para o viúvo, para aquele que está sepultando o pai e os filhos: ai, Deus quis assim, Deus levou. Eu juro que minha vontade coça para dar um pé de ouvido nessa pessoa. Mas minha mão, eu tenho que segurar, porque senão faço a cabeça dela girar a 360 graus. Pela asneira que ela falou. E eu vou lhe comprovar que isto é uma grande... Não posso esquecer meu celular aqui. Que é uma grande mentira. Vamos lá no livro da Sabedoria. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos 13 a 15. Pois Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Tudo criou para que subsista. São salutares as gerações do mundo. Nelas não há veneno destruidor, e o Hades não reina sobre a terra.
E depois, lá no capítulo 2, versículos 23 e 24. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, experimentando-na aqueles que lhe pertencem. Deus criou a morte? Morreram já vocês. Perguntem direto para Deus, então. Deus criou a morte? Não. A palavra de Deus diz aqui, não é o Padre André. É a palavra de Deus que está dizendo. Deus não criou a morte. Pega o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a criação. Deus cria muitas coisas, aliás, todas elas. Ele cria a morte? Não. Pois bem, Padre, então por que a morte existe? Deus não quer, porém Deus permite. Isso vocês têm que guardar. Deus não quer, mas Deus permite. Por que Deus permite? Porque Deus tem algo muito maior para oferecer. Deus só permite o mal quando Deus é capaz de tirar algo maior. Portanto, da morte, Deus tira vida. Nós não saímos perdendo, saímos lucrando. Porque nós deixamos para trás uma vida que passa para herdar uma vida eterna. Pois bem, os santos da nossa igreja nos ensinam isso de uma forma muito bonita, muito natural e muito tranquila. Nós estamos celebrando hoje um mártir. O que é um mártir? O mártir era alguém que morreu por conta da sua fé. E é alguém que caminha para a morte com serenidade e tranquilidade. Os mártires caminham com serenidade para a morte. Por quê? Porque os mártires são um bando de suicidas? Porque os mártires acreditam no Deus da vida. Eu morro, mas tudo bem, porque eu sei quem é o meu Deus, e ao atravessar a porta da morte, eu sei quem lá está, e sei que Ele vai me ofertar, vai me dar algo muito maior. Portanto, eu morro, mas Ele me devolve a vida, não mais sujeito a esta vida, mas liberta de todas elas. Outra coisa que eu sempre digo nos velórios, para as pessoas pensarem, todos nós aqui já passamos por uma experiência de dor muito grande. Tiramos um aprendizado que valeu a pena, beleza, a gente aprendeu muito, a gente sofreu muito, mas a gente também aprendeu muito. Pois bem, você está disposto a sofrer de novo? Não. A gente agradece o sofrimento, obrigado, Senhor, pelo sofrimento, mas sofrer de novo, não. Já aprendemos, não precisamos passar por isso de novo. Pois bem, então por que quando alguém morre, a gente fala para Deus, por que não devolve a vida para essa pessoa? Se eu, consciente, lembrando do que eu já passei no passado e que sofri, não quero repetir a experiência de dor, porque eu quero que o outro volte da morte, sendo que ele já está livre da dor e do sofrimento. Por quê? Para morrer de novo. Perceba que essa oração é uma oração egoísta, porque ela só pensa em mim, não pensa no outro. Deus permite que o sofrimento tenha fim, porque nós temos um Deus, minha gente, que tem coração, um Deus que se importa, um Deus que sente. Qual é o pai e a mãe que tem prazer em ver o seu filho sofrer para além das próprias forças?
Por mais que a gente ame, quando a gente vê o nosso filho sofrendo, a nossa filha sofrendo, a gente fala assim, chegou no limite. Vamos pegar o exemplo do nosso cachorro. Está sofrendo, não tem mais o que fazer. A veterinária fala, não tem mais o que fazer. Não, mas deixa ele que sofra mesmo. Porque eu quero que ele viva. Sou eu. Perceba que é um processo egoísta. De não aceitação do natural. Dentro do natural existe o sobrenatural. Porque nós morremos para as coisas que morrem. Tudo que existe nesse mundo está fadado a um dia desaparecer. Tudo. Da mais delicada das flores à mais resistente das rochas. Tudo sofre a ação do tempo. Tudo vai desaparecer. Porém, nós também em partes. O nosso corpo, sim. Portanto, o nosso corpo morre para as coisas que morrem. Mas lembrando que nós não somos corpo, nós estamos corpo. Nós somos espírito. A nós é destinada uma realidade maior, eterna. O que nós realizamos no cemitério é tão somente o enterro de um corpo. Nós não enterramos uma vida, nós enterramos um corpo. O nosso corpo precisa da nossa alma para viver. A nossa alma não precisa do nosso corpo para viver. Porque, como bem nos lembra Santa Teresinha, a nossa vida é um intervalo entre duas eternidades. A de sair de Deus e a de voltar para Deus. Sair de Deus, voltar para Deus. Sair de Deus, voltar para Deus. Olha que verdade bonita. A nossa vida é um intervalo entre duas eternidades. A de sair de Deus e a de voltar para Deus. Vocês todos concordam que nós saímos de Deus? Sim, muito bem. Vocês todos concordam que nós estamos voltando para Deus? Então, por que o medo da morte? Por quê? Se eu sair de Deus e estou voltando para Deus, isso significa que eu estou fazendo o caminho de volta para casa. Tem uma música do Renato Russo que diz, estamos indo de volta para casa. A nossa vida não é um intervalo entre berço e sepultura. Saímos de Deus e estamos voltando para Deus. Portanto, nós estamos voltando para casa. É outra coisa que sempre digo. A experiência da morte é a experiência de voltar para casa depois do trabalho. A gente gosta do nosso trabalho? Alguns sim, outros suportam, não é? Tudo bem. Mas aqueles que gostam, aqueles que suportam, concordam comigo que o melhor horário é o fim do expediente, não é? Eita, ainda mais na sexta-feira ou no sábado, que a gente não tem que voltar. A gente gosta, mas a gente gosta mais da nossa casa. E quando eu saio do meu trabalho, eu volto para casa feliz, grato, porque eu estou voltando para aquilo que é meu. A morte deve ser encarada da mesma forma. Morrer é voltar para casa depois de um longo dia de trabalho em prol do amor. Santa Catarina de Sena tem uma frase bonita também, a vida é uma ponte, atravesse-a, não fixe morada nela. Qual é a função de uma ponte? Ligar uma margem à outra. O que vocês acham de alguém fazer uma casa no meio da ponte? Burrice, né? Pois é, eu também acho. Porque é para isso a ponte, para atravessar de uma margem para outra. Esta não é a nossa casa definitiva, este é o nosso campo de missão. Nosso campo de missão. Tem que ser compreendido de uma forma mais leve. Sabe o que acontece? Nós demonizamos a morte. Para a vida, nós demos as igrejas, as festas, as boates, as praças. Para a morte, só o cemitério. E o que nós estamos percebendo cada vez mais é que a morte ela vai sendo
tapada hoje, escondida. Tem um historiador, chama Philippe Arrier. Quando eu estava fazendo o meu TCC, eu li uma frase que eu achei assim, fantástica dele. Ele dizia assim: antigamente, o sexo era um tabu. Ninguém falava sobre sexo. Mas a morte era algo extremamente natural. Tanto é que as pessoas morriam em casa. E quando uma criança perguntava: de onde eu vim? Ah, papai, a mamãe achou você assim num repolho. Foi um passarinho que veio do céu que te trouxe. Não se falava de sexo, era um tabu. Mas em compensação a morte era algo muito natural. Os mais velhos podem testemunhar isso. Eu com 38 anos, eu já vi gente morrer em casa. São Gabriel da Cachoeira, entre os indígenas, a coisa mais natural do mundo. Mas em Amparo também. A primeira vez que eu vi uma senhora morrer em casa, eu acho que eu tinha 7 anos. Ela morreu, todas as crianças foram lá na casa da mulher para ver ela. Eu também fui. Curioso. E aí, o tempo passou e nós vivemos uma inversão disto. Hoje, as crianças sabem muito bem o que é sexo. Na escola se diz anatomia, como se faz, o que não pode fazer, explica tudo. Mas em compensação, quando alguém morre, a gente diz: ah, essa pessoa virou uma estrelinha. Ela foi para um lugar que é um jardim. Olha aqui, lembra o discurso que se usava antes para a questão do sexo? Agora nós usamos isso para a questão da morte. Nós não trabalhamos mais isto, sendo que isto é algo natural. E nós temos que aceitar, assimilar, porque morte também nos compõe. É a consciência da morte que nos leva a uma vivência profunda de fé. E a nossa caminhada de fé já começou com morte, porque no batismo nós morremos. Não é isso? Nós morremos com Cristo para viver com Cristo. O batismo é isso. É um mergulho na morte para ressuscitarmos com Ele. Está na nossa vida. E eu gosto muito da forma como nossa igreja celebra a morte. Nós celebramos os santos não no dia que nasceram, mas no dia que morreram. Como que a gente celebra Santo Antônio? Vem todo mundo vestido de preto, com um véu na cabeça, uma vela, a gente senta aqui nas cadeiras e chora. Ai, Santo Antônio morreu. Aí a gente grita, bate cabeça, ai, porque Deus levou Santo Antônio. A gente faz isso? Não. A missa é uma missa festiva, tem flores, as músicas são as mais animadas, tem procissão, tem quermesse, tem carreata, tem fogos. Vai, mãe. É o dia que ele morreu. A igreja nos ensina. O problema é que a gente não aprende. A morte é um processo particular. Ninguém pode morrer no nosso lugar. As pessoas podem estar no nosso lado, mas o processo de morte é um processo natural. E a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que investe maciçamente na juventude eterna e esconde a morte. Vocês já viram como são os cemitérios parque hoje? Um gramadão e só tem uma plaquinha. Nem parece cemitério, né? Parece um largo, um campo, onde a gente vai e senta. Não parece cemitério. Hoje muita gente crema e joga cinza aqui e acolá. E digo, a igreja permite a cremação, mas não fazer isso com as cinzas. As cinzas devem ser sepultadas, não jogadas. Porque nós acreditamos na ressurreição. Nós temos cuidado com os restos mortais. Só que hoje, por exemplo, a pessoa está lá uma semana de luto, a gente já começa. Está na hora de sair disso. Está na hora de sarar, vamos lá. A gente tem que dar um tempo dela.
Claro que um luto também não pode se alastrar por anos, é misericórdia. Agora, a gente viver em função de um morto, também, minha gente, a nossa fé está num Deus da vida, e não em quem morreu, em quem se foi. O nosso compromisso é com Deus, não com quem se foi. Eu sempre digo nos velórios, hoje nós somos convidados pela nossa fé a tirar os nossos olhos do corpo morto, onde não existe um princípio de vida, e a levantarmos os nossos olhos para o céu. A pátria definitiva, onde todos nós um dia nos reuniremos e seremos como irmãos. Como irmãos nós seremos. Nas Sagradas Escrituras, no livro de Macabeus, nós temos a mãe Macabeia e seus filhos, que são perseguidos pela sua fé. E se eles não renunciarem à fé, eles serão mortos. O que essa mãe faz? Não renuncia à sua fé. E um por um na frente dela, um por um é morto. E ela incentiva cada um dos filhos a não renunciarem ao seu Deus. Porque pelo Deus que morrem, é o Deus que lhes fará viver. E por fim ela também morre. Isto é clareza de fé. O problema é que a nossa fé está mais construída sobre as coisas do mundo do que sobre o nosso Deus que é eterno. Faz parte também deste processo de morte alguns estágios que são extremamente importantes de serem vividos, e todos nós passaremos por eles. Os estágios do processo do morrer, que são negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação. Então, o primeiro estágio é a negação. O nosso medo da morte pode levar o paciente a calar-se, e isso pode ser confundido com uma negação. Portanto, verificar se a negação não é da família ou do cuidador. O mais comum é a negação parcial, ou seja, faz planos para um futuro distante, ou se dedicar muito a alguma coisa como esporte, namorar e passear. Então, o primeiro estágio de uma pessoa que está com uma doença terminal é a negação. E não, eu não vou morrer. Isso não é comigo. Isso é natural. Nós não podemos, dentro desse processo, querer levar a pessoa a pensar diferente e não impor nada. Ela precisa assimilar por ela mesma. Todos nós, num primeiro momento, quando sabemos que estamos com algo que é sério, passamos pelo processo da negação. Não apenas o enfermo, mas também a família. Não vai acontecer. E a gente começa a fazer planos futuros que nós nunca havíamos feito. No segundo momento, vem a raiva. Aparece quando a pessoa percebe que está diante de uma dificuldade que não será fácil vencer. Esse é o momento em que a pessoa vai procurar culpados. E o primeiro deles é Deus. Por que Deus fez isso comigo? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa que não faz o mal. Olha no mundo quanto ladrão, corrupto, quanto maconheiro, quanto isso, aquilo. E aí a gente começa a olhar para o mundo e falar, por que eles vivem e por que eu vou morrer? A raiva, num primeiro momento, ela é desferida para Deus. Nesse momento a gente tem que fazer a pessoa parar de sentir isso? Não. A gente tem que ouvir. Mesmo que seja difícil. Mas ouça, porque é um processo de assimilação. Não adianta a gente falar para quem ainda não aprendeu a ouvir e quem não está aberta a escutar. Então, ouça, porque é o processo dela. E muitas vezes é o nosso processo também. Não só do doente, muitas vezes pode ser do familiar, que vai julgar a culpa em Deus. Porque Deus fez. E nesse momento, muitas pessoas deixam de lado a fé. Porque o culpado mais claro e mais cabível de fazer nesse momento é ele. Então, nós temos que permitir que a pessoa sinta a raiva. Ela é válida.
ela é válida, faz parte desse processo dela. Tudo isso acontece quando a gente não faz o processo natural pela nossa espiritualidade. Depois disso vem um momento chamado barganha. Esse é o momento das promessas. Inclusive as pessoas fazem promessas que elas sabem que não podem cumprir. É o desespero. Então, me dá mais um tempo, eu quero mais um tempo de vida, eu só quero ver meu filho casar, eu só quero pagar aquela conta, eu só quero isso. Então, se começa a fazer barganhas, que também é natural. Mesmo que a gente saiba que isso não vai acontecer, nós não podemos quebrar isso na pessoa, porque ela está entrando num processo de assimilação. Ela saiu do momento da raiva. Então ela vai querer barganhar. Tudo bem, eu aceito que eu vou morrer. Mas me dá mais um tempo de vida, é só o que eu peço. Depois desse processo, vem um que é o da depressão. É uma profunda tristeza. Pode ser importante porque algumas pessoas se abrem mais. E esse é o momento em que as pessoas elas vão revelar angústias. Quando nós estamos diante de uma pessoa que está numa fase terminal, nós não podemos alimentar nelas falsas esperanças. Tipo, não fica assim, tudo vai acabar bem, ou então a gente fala assim, muda essa cara, porque a sua família não vai gostar de ver assim. Nós temos que permitir isso também. É um processo natural. Ela está se dando conta de que tudo que ela sentiu de raiva, a barganha que ela fez não deu certo, e agora ela está sentindo-se a si mesma. Então, esta depressão também, esse é o momento que a gente tem que ouvir muito a pessoa. Geralmente, esse é o momento em que ela mais fala. Mas a gente não pode impor uma fala. A gente tem que chegar a ela e falar assim, está tudo bem, eu posso te ajudar. Você quer falar sobre algo? E aquilo que ela fala, a gente tem que ouvir, porque esse é o processo que ela vai assimilar na cabeça dela. O falar ajuda a organizar aquilo que está bagunçado na sua cabeça. Depois disso vem a fase da aceitação, que é a compreensão cognitiva, ou seja, que ela compreende, e o desenvolvimento de recursos internos para lidar com a proximidade da morte. Predomina nesse momento a paz, a amorosidade, o entendimento e pode haver genuína felicidade. Esse é o momento em que as pessoas muitas vezes elas vão querer se reconciliar com pessoas. Eu queria ver tal pessoa, queria pedir perdão. E esse não é o momento que a pessoa desistiu de lutar. Isso daqui é o que muitas vezes nós fazemos. Quando a gente vê que uma pessoa, ela entrou nesse estágio que ela aceita, a gente não permite que ela aceite. Não, você não pode desanimar, vamos lá, você tem que lutar, vamos lá, você consegue, você é forte. Nós não podemos fazer isso com a pessoa, porque ela está fazendo o seu processo natural. É o momento que ela encontra a paz, ela vai falar menos, ela vai se alimentar menos, ela vai se mexer menos, porque ela está fazendo o seu processo natural. Isso tudo é um estudo de uma psicóloga chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreveu um livro que eu aconselho a ler, que chama Sobre a Morte e o Morrer. E esse livro que ela escreveu, é interessante porque parte de uma experiência de seminaristas que tinham que fazer um trabalho com doentes terminais, de acompanhar essas questões, e aí ela faz esse trabalho junto com eles, e a partir disso ela desenvolve um estudo que hoje é muito usado. Esse processo, claro que nem todo mundo passa por esse processo, porque existem mortes que elas são mortes fulminantes, um acidente, um problema cardíaco, a questão da Covid também muitas vezes. Mas
esses processos nós também devemos fazer. Não são só os que morrem. Até quando a gente vai ficar lutando com luto? Isso é próprio de quem não tem fé. Até quando você vai ficar visitando uma sepultura, onde ali não existe mais sequer o corpo, e a gente fica vivendo em função disso, como se na verdade não existisse um céu? Parece que nós não acreditamos num Deus que tem poder sobre todas as coisas. Horas. A nossa vida não acaba com a morte. A maior prova disso é a cruz. Se a vida acabasse com a morte, pronto, Jesus não ressuscitava. Mas para mostrar que o nosso Deus é o Deus da vida e não o Deus dos mortos, Ele ressuscita Jesus. E ao ressuscitar Jesus, o que Ele está dizendo? Reafirmando aquilo que eu li no livro da sabedoria: Deus nos criou para a vida eterna. Deus nos criou para a incorruptibilidade. Deus nos criou para a eternidade. E essa eternidade, ela é conquistada de forma efetiva com a entrega de Jesus Cristo. Quando Ele morre, a morte já não tem mais poder sobre nós. A morte pode tocar nosso corpo. Nós deixamos o mundo, porque a promessa de Deus é a promessa da vida eterna na ressurreição, mas quando quando essa promessa for cumprida, que vai ser neste mundo, este mundo, a gente fala assim, o fim do mundo. Não vai existir fim do mundo. Vai existir fim dos tempos. Não fim do mundo. Vai existir o fim dos tempos. Porque nós vamos entrar finalmente na eternidade. E aí a vida vai acontecer. Por que esse projeto ainda não acontece aqui? Porque a morte ainda existe. Vamos tentar imaginar, morar, viver o projeto de eternidade aqui, vendo que tudo vai morrendo e a gente não. O mundo vai se estragando e a gente continua vivo. O nosso Deus nos tira do mundo onde a morte ainda exerce o seu poder para nos levar a uma realidade onde ela não existe. A última coisa que morre em nós é a própria morte. Muito podem ensinar os nossos santos. Santa Mônica, quando está perto da morte, que Santo Agostinho fica muito triste, ele fala: meu filho, enterra esse corpo em qualquer lugar. Sepulte, siga a sua vida. São Luís Gonzaga escreve uma carta muito bonita para sua mãe. Ele está prestes a morrer. E olha Santa Teresinha, minha gente, uma menina de 24 anos, na sua agonia final, ela vai dizer: não morro, entro na vida. Se nós tivéssemos mais intimidade com o Deus da vida, nós pararíamos de sofrer tanto por conta de luta e por conta da morte. Deus não tira nada da gente, somos nós que devolvemos a Deus. Viver uma vida mórbida, mergulhada no luto, é ter esquecido do poder do nosso batismo, que nos selou já para a vida eterna. Se eu não acredito nisso tudo, a pergunta é: por que eu estou comungando ainda? Porque Jesus se apresenta como o pão da vida e diz: quem come desse pão não morrerá. Se nós estamos comungando, o que nós estamos esperando? Vida eterna. Perceba que todas as coisas que a gente come, elas estão mortas. O trigo que virou pão, colhido, amassado, morreu o trigo. O frango precisou ser morto. A vaca, toda a carne, morre. A verdura a gente arrancou, a fruta a gente tirou do pé, pronto. São coisas que estão no processo de morte. A única coisa que a gente se alimenta e que é vivo é a Eucaristia, porque é o Cristo que morreu, se tornou pão, e é pão vivo e nos alimenta para a vida eterna. Todas as outras coisas que a gente come, que estão mortas, alimentam a nossa vida para essa vida. Só a Eucaristia é diferente.
Ela nos convida a morrermos para o pecado, a morrermos para os nossos apegos, a morrermos para o nosso passado e a vivermos a lógica da nossa fé. Veja São Francisco, tão íntimo do Senhor, escreve um poema e ele vai chamar a morte de irmã. Louvado seja meu Senhor pela irmã morte, da qual homem algum pode escapar. Felizes daqueles que ele encontrar reconciliados com o Senhor. Olha, maturidade de fé. É ver que ela não é uma inimiga. Ela apenas faz parte de um processo. Muita coisa em nós, nesse tempo que nós estamos conversando, quantas células do nosso corpo morreram já? Quantas coisas estão morrendo? E ainda nós não aprendemos a morrer. Não é para desenvolver uma espiritualidade suicida. E nem para chegar em casa, sentar no sofá, agora vou esperar a morte chegar. Quando a morte chegar, que ela te encontre vivo, muito vivo, vivinho da Silva. E quando ela chegar, você diga: seja bem-vinda, minha irmã. Eu sabia que você chegava, mas enquanto você não chegava, eu estava vivendo. Se não me engano, foi Domingo Sávio que perguntaram assim para ele: se você soubesse que você fosse morrer agora, o que você faria? Ele disse: ia continuar jogando bola com os meus amigos. Quando a gente fala assim, se você soubesse que ia morrer amanhã, o que você faria? A gente começa a falar coisas que a gente não faz, para ver que a gente não está vivendo da melhor forma. Nós faríamos coisas que não estamos fazendo. Isso mostra que a gente não sabe nem viver. Nós vivemos como se a morte não existisse e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas não aprenderam a viver. Porque elas não aprenderam a viver. Nós temos que aprender a viver. E a viver de forma desapegada da própria vida. Agradecer a Deus o momento que nós temos, mas não nos apegarmos a Ele. E não vivermos de saudosismos. Pare de ficar pedindo a morte. Viva como se ela existisse, mas viva de uma forma a não se preparar para ela. O que é? Qual que é a diferença entre viver esperando a morte e se preparar para a morte e se preparar para o encontro com o Senhor? É totalmente diferente. Viver esperando a morte. Eu vou escolher, eu quero o meu caixão assim, eu quero que coloque essa roupa em mim, eu quero que cante tal música, eu quero que penteie meu cabelo desse lado, eu quero que... Mas por que você quer? Você não está ali, criatura. Vai colocar roupa que você nunca usou na vida. A pessoa está gorda, imensa de gorda, a roupa não cabe. Aí ele tenta colocar, não serve. Ai, meu Deus do céu, pediu aquela roupa e não serve. Ai, meu Deus, e agora? A gente fica pensando numa coisa que a gente não vai estar ali. A gente cria uma coisa onde a gente não vai participar. A gente faz uma festa que a gente não vai vivê-la. Nós deveríamos viver a lógica do céu. É nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Não se preparar para pular num caixão, mas para lançarmos a nossa vida para o alto. O que quero dizer com tudo isso? E quero terminar com um trecho de São Paulo. Paulo sabia que ia morrer. E escreve uma carta muito bonita. Deixa eu só achar aqui para ler um trechinho para vocês. Mas cadê, criatura, o texto? Quanto a mim, já fui oferecido em libação,
e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor sua aparição. Viver esperando no Senhor, não viver esperando a morte. A morte, minha gente, é só a última porta a ser atravessada, para que nós possamos tomar posse daquilo que durante toda a nossa vida nós esperamos. As pessoas temem a morte, porque na verdade viveram apenas uma vida segundo a carne, os instintos e as paixões. Não alimentaram o seu espírito. E quando a morte se aproxima, um espírito anêmico, cego, fraco, perdido e descrente, não sabe para onde ir. Alimente sua fé, alimente sua alma, e vamos parar de ter medo da morte. Não tenha medo, tenha fé, não se desespere, em Deus espere. A morte é um segundo, a eternidade que é para sempre. Fecharemos os nossos olhos para este mundo, para abri-los definitivamente para a vida eterna que nos aguarda, de onde saímos e para onde voltaremos, porque a alma eterna tende a buscar o Deus eterno. Não vivamos uma vida segundo a carne, vivamos uma vida segundo o Espírito. A morte faz parte. Não há como herdar o paraíso sem passar pelo Calvário. Uma vez lá em São Gabriel da Cachoeira, uma senhorinha já muito velhinha, ela estava doente, eu falei assim para ela: a senhora tem medo de morrer? Ela disse assim: uai, padre, quem não morre não vê Deus. A gente quer tanto ver Deus, mas não quer morrer. Quem não morre não vê Deus. Se de fato eu sou amigo de Deus, eu quero contemplá-lo face a face, o Senhor mesmo vai nos livrar disto. A morte não coloca ponto final às histórias que o próprio Deus escreveu. E por fim, só mais uma breve reflexãozinha. A experiência do luto é verdade, é uma experiência de amputar-se. Todas as vezes que a gente vai para o cemitério enterrar alguém, não parece que a gente volta para casa faltando um pedaço? Parece que ficou uma mão, um pé, né? Um pé não é aqui, né? Um pé, um braço. Só que vai chegar o dia que também nos sepultarão. E esse vai ser o dia em que nós voltaremos a ser inteiros. Porque todas as partes de nós que se foram, nós estaremos novamente com todas elas, para ser novamente uma família. Não uma família segundo a que existe aqui. O Senhor já disse, a vida futura não é uma repetição da vida presente. Eu vou encontrar com a minha esposa, na vida eterna você não vai ser esposo dela. Nós seremos irmãos. Então, nós no casamento, aqui vou puxar a orelha, no casamento você casou e você prometeu até que a morte nos separe. A pessoa morreu, pronto, ela cumpriu a promessa dela. E você também. Até que a morte nos separe. Foi isso que foi prometido no altar. Agora, eu vou continuar casado com a morte. Então entra no túmulo e fica lá. Fica lá, morre também, pronto. Até que a morte nos junte. Não existe isso. A nossa fé, ela é clara. As relações que nós temos hoje, de esposo, esposa, pai e filho, irmãos de sangue, isso existe porque Deus precisa continuar a reorganizar o mundo. Depois de mortos, não existe uma reprodução desse mundo no outro mundo. O Senhor mesmo nos disse na parábola, tinham 7 irmãos, os 7 casaram com a mulher, morreu os 7, morreu a mulher também. Na ressurreição ela vai ser esposa de ninguém. De ninguém. Vai ser esposa de quem? De ninguém, porque todos seremos irmãos. Então trate de seguir sua vida, porque morreu, virou sua irmã e seu irmão, na fé. Não é mais seu esposo, não é mais a sua esposa.
O céu vai ser uma grande surpresa. Esta vida é um estágio de gestação. A criança na barriga, se você dissesse assim: olhe meu filhinho, aqui fora é tudo tão bonito, os passarinhos são assim, porque as árvores são assim, as flores têm esse cheiro. A criança lá dentro, ela pode imaginar tudo isso. Mas quando ela nascer, ela fala assim: nossa, mas é muito mais bonito do que tudo aquilo que minha mãe me disse. É isto. Se todas as coisas são belas, quanto mais é o Criador de todas elas. Se eu me encanto com a criação, eu devo desejar de todo o coração conhecer o Criador de todas elas. Não tenhamos medo da morte. A morte não é a nossa inimiga. A morte é um processo natural da vida, lembrando que, para nós cristãos, depois da morte vem vida. Como terminaria, e termino aqui a minha fala a minha colocação com essa fala, se nós fôssemos escrever a vida dos cristãos, como elas terminariam? Terminariam da mesma forma como os contos de fadas. E eles viveram felizes para sempre. Viveram, porque depois da morte vem vida. Felizes, porque estaremos na presença de Deus. E para sempre, porque finalmente teremos herdado a eternidade. É assim que nosso Deus conduz as nossas histórias. Eles viveram felizes para sempre. Depois da morte vem vida. O povo da ressurreição, que somos nós, não devemos ter medo da morte, porque até o pior drama humano, que é o drama da morte, para nós já está resolvido. O Senhor, na cruz, o resolveu por nós. Amém? Vamos morrer? Não. Vocês querem ir para o céu? Agora? Não, né? Então vamos nos preparar, não para a morte, mas para a vida eterna.